Olá a todos, estamos aqui mais uma vez fazendo uma conversa aí sobre o nosso curso e vamos continuar a nossa conversa hoje já partindo para o final da primeira parte do que a gente deve conversar aí no curso, né? Ou seja, da última vez que nós gravamos a gente fez um resumão para entender as contribuições do que os fizeram os marginalistas, né, os primeiros marginalistas modernos, William Stanley Jevons na Inglaterra, o Léon Walras na França, depois na Suíça, né, que ele deu aula na Universidade de Lausanne, e por fim o Karl Menger na Áustria, como que eles se inseriam dentro das questões econômicas, políticas, sociais e culturais que varriam a Europa nas últimas 3 décadas do século XIX, né? Então a gente fez esse resumo para poder dar o salto agora para a parte final do curso, que vai tentar mostrar como se resolve parcialmente a Batalha dos Métodos, né, que estourou aí entre 1883 e 1884 entre o alemão Schmoller e o austríaco Menger, um defendendo uma visão de metodologia mais indutiva, realista, ética, histórica, que é o Schmoller na Alemanha, e o outro uma visão mais positiva, abstrata, dedutiva da economia, que é o Menger na Áustria. Lembrando sempre que o Menger aí tem uma linhagem que parte dos ingleses, desde Davi Ricardo, passando por John Stuart Mill e outros. Então, a nossa missão hoje é começar a estudar um texto do John Neville Keynes, o pai do economista famoso John Maynard Keynes, né, que escreveu a Teoria Geral do Juro, Emprego e Moeda. O pai dele também era um economista e um lógico famoso na Universidade de Cambridge no final do século XIX e escreveu um tratado importante de metodologia que visava justamente sistematizar e fazer uma divisão de trabalho entre as diversas áreas da economia que resolvesse, em parte, aquela pendenga entre o Menger e o Schmoller. Então a gente vai analisar hoje o prefácio, o capítulo 1, se der hoje ainda a gente fala um pouquinho do capítulo 2 também, desse livro que se chama O Escopo, né, e o Método da Economia Política, um livro lançado aí em 1890, pertinho do lançamento de um outro livro muito importante, chamado Os Princípios de Economia, né, The Principles of Economics, do Alfred Marshall, que consolida aí a que a gente chama de, hoje de escola neoclássica de pensamento econômico. O que a gente vai ver, na verdade, é que as preocupações e o cuidado do Marshall e do John Neville Keynes ao tratar da economia é muito mais amplo dos cuidados que a gente vê em livros, por exemplo, como o do Varin ou do Mankiw, que a gente estuda hoje em micro em outras matérias, né? Introdução à Economia, por exemplo. Então, vamos começar pelo título do livro, né? Analisando o que significa e por que o John Neville Keynes chama o livro de O Escopo e Método da Economia Política, né? E como é que isso se insere dentro do que a gente está chamando aqui de uma resolução parcial da Batalha dos Métodos, né? Entre os alemães e os ingleses, né? Antes de mais nada, vamos lembrar que todos os marginalistas já sinalizavam que tinha que ser feito uma discussão metodológica que precisava ser discutida, né? Embora a Batalha dos Métodos famosa que a gente estude é entre os austríacos e alemães, a gente comentou no comecinho do livro do Jevons, né, no prefácio da segunda edição, como ele tinha que responder a 2 economistas irlandeses, né, o John Ingram e o Cliff Leslie, que eram mais historicistas, portanto mais próximos aí à visão que a gente tem de economia dos alemães, né? E não à toa eles eram de outro país. Já mais uma vez a questão da especificidade histórica dos problemas de cada nação nos indica que a teoria que a gente vai fazer vai ser em parte diferenciada, né? As limitações da teoria, portanto, são limitações igualmente do lugar de onde a gente fala e a desenvolve, né? Então, como que a ideia de escopo e método tem a ver com essa questão da Batalha dos Métodos, né? O escopo tem a ver justamente com o alcance da economia política, né? Quer dizer,
Primeiro, se a gente olhar de um lado alemão, ou do lado dos irlandeses, o Cliff Leslie e o John Ingram, o escopo da economia para eles é muito mais vasto do que para o escopo do Menger, né, e dos economistas como o Jevons, o Menger e o Walras. Né? Então, enquanto para esses irlandeses que nós acabamos de mencionar e para os alemães, a economia devia se importar não apenas com questões puramente positivas, ou seja, daquilo com questões lógicas, deduções lógicas a partir de teoremas, ela devia, sobretudo, também se importar com o que deve ser, com o que devemos fazer na sociedade e com as regras através das quais nós podemos chegar a certos ideais que nós temos dentro da sociedade. Por exemplo, uma sociedade mais igualitária, ou uma sociedade que seja mais dinâmica do ponto de vista tecnológico, ou uma sociedade que seja que trabalhe menos, por exemplo, né, que você tenha uma quantidade menor de horas trabalhadas por semana. Isso tudo são possibilidades que a gente tem e que são possibilidades abertas a ideais. Uma sociedade pode valorizar muito o trabalho, outra pode valorizar menos. Uma sociedade pode valorizar muito o desenvolvimento tecnológico, outra valorizar menos. Uma sociedade pode valorizar muito a igualdade, outra pode valorizar menos. Essas questões, segundo os alemães, têm que estar inseridas dentro do escopo do trabalho do economista, né? Economista enquanto cientista. Ou seja, há questões aí de ordem ideal, do ideal de sociedade. Questões, portanto, de ética, o que é bom, o que é o bem para uma determinada sociedade. E como a economia se insere na busca desse bem. Então, o escopo que os alemães estavam imaginando para a economia, e esses irlandeses, também é mais amplo, porque ele leva em conta esses ideais e essa noção de bem, que uma noção mais rígida, mais técnica, ou digamos, redutiva de economia não admite. Né? Então a gente viu tanto o Jevons como o Menger quanto o Walras dizer, ok, tá certo, né? Então a gente tem que ter ciências complementares. Né? O Walras, que a gente analisou nas nossas últimas conversas, fez naquelas 4 lições que a gente assistiu, que a gente comentou, principalmente aquela questão de economia aplicada e a arte, né, que ele chamava, né, a criação de regras para que a gente chegue a determinados ideais de bem. Né, além da economia pura, que tratava, como ele chamava, de forças cegas e fatais, né, como, por exemplo, as forças da necessidade de manter a vida sob um ambiente de escassez. Né. Então, isso tudo já estava presente ali na discussão dos primeiros marginalistas, mas não estava sistematizado. É por isso que nós estamos dizendo aqui que o John Neville Keynes faz uma primeira sistematização. Ele escreve todo um livro a respeito desses problemas que os marginalistas iniciais já tinham colocado no começo de seus tratados, né, nos anos 70. Né? Quer dizer, levou 20 anos aí, mais ou menos, para que essas ideias entrassem aí no pensamento econômico, e que se ganhasse um tratado como o do John Neville Keynes sobre como inserir essas ideias dentro de uma visão nova de economia enquanto ciência. Então, enquanto isso aparece só como uma entradinha ali no prefácio do Jevons, ou nas primeiras lições do Walras, ou nas lições do príncipe Rudolf, lá do Menger, para o John Neville Keynes nós temos um livro todo que trata disso. Né? Qual é o escopo adequado para a economia? Até onde a economia deve ir? Ela deve ficar no que é puramente positivo, no que ou também deve se importar com os ideais da sociedade? Deve se importar com a prática, com as regras que nós devemos usar para atingir esses ideais, dado que nós temos limitações econômicas. Né? Dado que nós temos, por exemplo, classes diferentes e conflitos eventuais entre essas classes. Como é que a gente chega a esses ideais, dada a complexidade da sociedade? Né? Então, quando o John Neville Keynes começa o tratado dele, ele começa colocando essas questões. Diz ele, as questões metodológicas, evidentemente, são menos interessantes que as questões teóricas, né? Um estudo sobre tributação, ou um estudo sobre desigualdade, ou um estudo sobre desenvolvimento tecnológico e o crescimento econômico, ou um estudo sobre a organização do trabalho, os estudos práticos dos economistas. Né? Mas, no entanto, ela tem uma influência que o John Neville Keynes diz que é indireta. Né? Quer dizer, essas discussões metodológicas impactam no tipo de teoria que a gente desenvolve e no alcance dessas teorias. Né? Então, um dos objetivos deles é responder à questão da batalha do método. Qual é o escopo? É um escopo mais amplo ou um escopo
menor. Isso vai lembrar para a gente também o nosso primeiro ponto, lá no nosso primeiro encontro nós discutimos aí, né? Colocamos lá o primeiro ponto do nosso curso, questões metodológicas, epistemológicas e ontológicas, se é que vocês estão lembrados. Aqui, o que a gente está tratando com o John Neville Keynes, né, nesse quarto ponto do nosso curso, é justamente as questões, nesse caso, quando ele fala de escopo, ontológicas. Ou seja, com que entes a gente está lidando do mundo? A gente está lidando, quando está tratando de economia, com questões como justiça, por exemplo? Está tratando de questões como o bem-estar geral, por exemplo? Ou não? Ou a gente está tratando só de questões puramente técnicas? Ou seja, o que é o domínio próprio da economia política? Ou seja, uma questão ontológica, né? E a partir do que é ontológico, a partir dos entes que a gente se relaciona, a gente pergunta como é que a gente pode conhecer esses entes, né, que a gente está se comprometendo, que é diferente se você é um austríaco, se você é um alemão ou se você é um inglês. Né? Então, você tem diferenças aí. Né? E por outro lado, a gente vai ter que lidar com esses entes aí com um método diferente. Deixa eu ver aqui que a luz está... Acho que acabou a luz aqui. Né? Mas tudo bem, espero que vocês estejam conseguindo me ver ainda, apesar da luz ter acabado. Né? Voltou aqui. Opa, tá, vai e volta aqui. Vou continuar aqui para evitar a gente parar o vídeo. Mas então são essas questões que estão aí em pauta, né? Questões, portanto, ontológicas, epistemológicas e metodológicas, que têm tratamentos diferentes aí no Jevons, no Menger e no Walras, e que chegam para a gente aí até o John Neville Keynes. Né? Então, no prefácio, ele observa que a gente tem que conversar sobre isso para justamente resolver essas questões. Né? Não meter questões, por exemplo, de ideais com a economia positiva, ou não achar que as regras que a gente está usando para resolver um problema no Brasil do século XXI são as mesmas que devem ser usadas para resolver um problema na Índia no mesmo período, ou um problema que foi resolvido no passado pode ser resolvido da mesma forma hoje. Nada disso é garantido, né? Que uma fórmula, uma regra que tenha sido usada no passado pode ser usada hoje e vice-versa. Né? Então esse é o nosso ponto. Né? E o capítulo 1, que é o capítulo que ele chama de introdutório, né? Ele trata justamente das questões da Batalha dos Métodos. Né? A seção 1, ele trata da natureza e da importância da investigação. O 2, a concepção de ciência dedutiva e abstrata, que a gente herda lá do Ricardo, que passa por John Stuart Mill e que chega aí até o Jevons, né, os primeiros marginalistas. Depois as concepções dos alemães, né, lembrando agora que os alemães em 1890 já são uma grande potência na Europa, né, desde 1870 eles estão se reunificando, e aí a economia cresce muito, e junto com o crescimento da economia, cresce também a importância do pensamento econômico alemão, e por fim o método da economia em geral, né, como é que ele vai se colocar. E o John Neville Keynes vai assumir uma hipótese, por isso que a gente falou que a conclusão ou a resolução da batalha é parcial, que não dá para ser nem completamente indutivo, como querem os alemães, realista e histórico, e nem completamente dedutivo, como gostaria, por exemplo, o Ricardo. Né? E ele vai mostrar por quê, e aí no segundo capítulo do livro ele propõe uma divisão de trabalho na economia, uma divisão que vai lembrar muito a divisão que o Léon Walras fez, e que a gente vai comentar e comparar os dois, e mostrar em que medida ele consegue fazer essa divisão aí no final do século XIX entre a economia mais positiva e a economia, digamos, mais prática ou normativa, os ideais da economia. Né? Então, logo no começo do livro, ele faz essa pergunta, né? Qual é o escopo apropriado e qual é o método apropriado, né? Portanto, daí o título do livro. Né? Então ele vai apontar para problemas envolvidos tanto no método mais dedutivo, abstrato, que a gente herda do Menger, do John Stuart Mill, do Ricardo, quanto no método mais empírico, histórico, concreto dos alemães. Né? Vamos começar primeiramente, né, que é a seção do livro, do capítulo 1, seção 2, né, que são eventuais problemas que surgem com o método abstrato dedutivo. Né? Só para a gente lembrar, eu fiz aqui uma tabelinha que nos mostra como esse método é visto hoje em dia. Né? O que eu vou mostrar para vocês é algo de 1948, portanto é algo que está
sendo colocado aí quase 60 anos depois do que o John Neville Keynes, mas a ideia do método é mais ou menos essa, né? Vou mostrar para vocês aqui e vou explicar rapidamente os 5 problemas que o John Neville Keynes aponta com a ideia de a gente usar este método aqui que está sendo colocado. Espero que vocês consigam enxergar aí. Está escrito ali método dedutivo nomológico, né? O método dedutivo nomológico significa dizer que a gente faz deduções a partir de leis, né? Nomos em grego é lei. Então, a ideia que a gente vai ter aqui, ó, nesse ponto aqui que está meu dedo direito batendo ali em cima, né? O universal, e aí vocês vão ver aqui, ó, L1, L2, L3, etc. Né? Pode ter L4. Essas aí são as leis gerais e universais, né? Idealmente, que explicariam os fenômenos, né? Então, essa é a parte que a gente está lidando lá desde o nosso comecinho do curso. A gente fala como é que junta o universal ao particular, né? Como é que a gente vai chegar, a partir de uma lei geral, a explicar o que está acontecendo com os seres humanos em diferentes países, em diferentes épocas, né? Então, resta a gente saber quais são essas leis universais, né? Por exemplo, a gente já falou aqui também do William Nassau Senior, que mais ou menos no meio do século XIX faz aí um tratado sobre a metodologia da economia, um dos primeiros, junto com o John Stuart Mill, também um outro economista liberal importante. E nesse tratado, o John Stuart Mill, não, desculpa, está falando do Nassau Senior, né? Ele sugere que a economia, enquanto ciência pura, teria 4 grandes leis gerais, seria que L1, L2, L3, L4, portanto, para ele, né? E quais seriam essas leis, né? A primeira lei diz que a gente gostaria de ter, né, os seres humanos agem segundo a hipótese de que eles buscam o máximo de riqueza com o mínimo de sacrifício. É uma lei que a gente pode entender que a gente acha introspectivamente e psicologicamente. Ele imagina que essa lei é universal, né? Ou seja, seres humanos, em geral, não importa a época, não importa o lugar, buscam ter o máximo de riqueza. Enfim, como é que se entenda a riqueza nas diferentes épocas da sociedade, com o mínimo de sacrifício, né? Uma segunda lei, além dessa primeira, é a lei da população, que a gente herda do Malthus, né? A ideia de que os recursos que a gente tem para a manutenção da vida crescem em proporção aritmética, ao passo que as populações crescem em proporção geométrica, né? Isso é uma questão importante para a gente explicar determinados fenômenos econômicos, e a gente vê com o Ricardo aí, é importante para explicar a distribuição da renda, por exemplo, né? E o nível de salários também. Só que a lei férrea dos salários surge a partir dessa constatação, da segunda lei, que o Sênior está pegando aí do Malthus. Uma terceira lei nos diz que nós podemos usar os frutos do trabalho humano em matéria de máquinas, por exemplo, para ser desenvolvidos e reaplicados tanto ao trabalho quanto à própria produção de máquinas, de forma a aumentar a produtividade, tanto do trabalho quanto das máquinas. Ou seja, nós podemos ter desenvolvimento tecnológico, né? E por fim, a quarta lei é a ideia de que a gente tem, tudo mais constante, rendimentos decrescentes marginalmente na agricultura, né? Quer dizer, tudo mais constante. Se eu cultivo mais terras, essas terras tendem a me dar uma produção marginalmente menor que as terras mais férteis. Então diz o nosso William Nassau Senior, mais ou menos em 1850, que essas 4 leis são leis universais da economia e que devem ser levadas em conta quando a gente fizer deduções a partir da realidade concreta, né? Eu vou tirar isso aqui agora para a gente ver, só para você ter uma noção aqui, as leis, né? Temos o Czinho aqui que estão lidadas, está colocado ali as condições, ou seja, são as condições em que a lei funciona, né? Só para a gente dar um exemplo. A gente tem aqui vamos pegar os Estados Unidos aí da segunda metade do século XIX, né? A gente sabe que a lei dos rendimentos marginais decrescentes da agricultura seria uma lei universal, tá? Agora, o que acontece com essa lei quando um país está aumentando o seu território e descobrindo novas e extensas terras férteis, como é o caso dos Estados Unidos a partir aí já do começo do século XIX, mas até a Califórnia vão comprar e conquistar terras aí até o Oceano Pacífico, né, até a Califórnia, ali, o estado de Washington lá para cima. Como é que fica, né? Então,
essa lei aí vai ter que ter condições. Dado que o país está aumentando, não vai ser verdade naquela situação específica, naquele caso específico, que os rendimentos marginais decrescentes da terra serão negativos. Por quê? Porque as terras de um país estão aumentando nesse caso específico. Então, quer dizer, são as condições em que aquela lei funciona. Essas condições aqui, como a gente sabe, tem que ser umas condições relativas aí sim ao espaço e o tempo que a gente está estudando, né? Mesmo caso, por exemplo, da lei do Ricardo, né? O Ricardo pressupôs, só para a gente ter um exemplo, em que, devido aos rendimentos decrescentes da terra a lei da população que ele pegou do amigo dele, Thomas Malthus, que a gente tenderia a ter uma taxa de lucro decrescente e tendente a zero, né? Um lucro econômico igual a zero, né? Ao passo que a renda da terra tenderia a crescer, né? Isso o Ricardo mostrou aí entre 1815, né, no Tratado sobre os Lucros, né? E também em 1817 ele desenvolve ideias parecidas no seu livro sobre economia política, né? Então, no entanto, o Ricardo faz essa previsão no momento justamente em que a economia está aumentando e que a taxa de lucro não está, de alguma maneira, decaindo. O que deu errado, né? Ora, a gente pode mostrar que as condições também não estavam valendo. Por exemplo, a condição de desenvolvimento tecnológico não foi levada em conta pelo Ricardo. Logo, se você não inclui desenvolvimento tecnológico, aumento da produtividade da terra, pela invenção, por exemplo, de novos fertilizantes, ou então controle de pragas, etc. Se você não descobre isso, as deduções que você faz, que está aqui embaixo específico, ó, não funcionam, certo? Então, a gente ter leis universais sem olhar as condições, fazendo dedução, envolve um erro, né? É o erro que a gente já viu aqui no texto do professor Antônio Maria, que a gente vai comentar aqui, a gente chama de vício ricardiano. É uma das questões aqui que o nosso John Neville Keynes está colocando, já estou explicando para vocês aquelas 5 questões, é não prestar atenção às condições em que essas leis universais, né, que ele chama aí de pressupostos, outra vez chama de preceitos, ou os teoremas, pressupostos mesmo da economia política, quer dizer, as condições em que eles podem funcionar, né? Então, aplicar o universal diretamente para chegar ao específico, sem olhar para esse aqui do meio, para o condicional, envolve cometer o vício ricardiano e, portanto, envolve uma falácia lógica, né? Então, é um dos perigos de você adotar o método do Ricardo, que a gente está usando aqui, o método dedutivo, né? Esquecer das condições em que aquelas leis universais funcionam e, portanto, não entender direito as especificidades, o que a gente está querendo explicar, o caso específico, né? Então, se a gente quer explicar o aumento dos lucros da agricultura no século XIX inglês, a gente não pode simplesmente usar a teoria do Ricardo tal como ele colocou, porque ele não está levando em conta, no caso dele, nem a lei que diz, do Sênior, né, especificamente, que veio depois dele, né, que pode haver, pelo uso do aprimoramento de máquinas, a desenvolvimento tecnológico, né? Então, não levar em conta esse desenvolvimento tecnológico específico leva a gente a cometer uma falácia, dizer que o uso da terra aumenta, né, quer dizer, o aumento do uso da terra leva fatalmente e cegamente a uma maior queda nos lucros. Não leva necessariamente. Se eu tiver desenvolvimento tecnológico, que aumente a produtividade da terra, isso não necessariamente acontece, certo? Então, esse é um dos problemas que o John Neville Keynes está colocando, mas ele coloca outros, né? Questões, por exemplo, que a gente pode situar aqui e dar exemplos. Ele dá 5 exemplos, como eu mencionei aqui. Um deles é o que a gente pode chamar aqui de confundir correlação com causa, né? Porque uma coisa acontece depois de outra, a gente acha que uma coisa causa a outra, né? Tem o nome técnico dessa... São duas falácias, né? Assim, o nome mais fácil dela é post hoc, né? Mas é a confusão da correlação com causalidade. Acontece muito, por exemplo, né, quando a gente vê o caso de bombeiros e incêndios, né? Se você vê que em todo lugar tem bombeiros, todo incêndio tem bombeiros, perceba que isso pode funcionar aqui como uma lei geral. Ó, lei geral. Lei geral, todo lugar... Por que eu sei que ela é geral universal? Né? Porque ela está falando todos. Sempre que você tiver a palavra todos, ou todo mundo, ou sempre, ou nunca, todas essas palavrinhas nos dão indicação de que a gente está no universal.
está querendo explicar o todo, né? Então, todo lugar que tem incêndio tem bombeiros, né? Constatação. O que a gente pode deduzir daí, né? A gente pode deduzir, se você cometer essa falácia que a gente está colocando aqui, a falácia post hoc, que são os bombeiros que estão causando os incêndios, né? O que evidentemente é um absurdo, né? Da mesma maneira, a gente pode observar que todo mundo, mais uma vez aqui o universal, todo mundo que toma água, todo mundo que morreu, por exemplo, num determinado dia, bebeu água antes de morrer, no dia anterior, ou qualquer coisa do gênero. Bom, se isso de fato aconteceu e a pessoa cai nessa falácia, você pode dizer que o que está acontecendo é a pessoa está confundindo o que está acontecendo ali, né, com a causa, né? Quer dizer, você pode dizer, então a água é a culpada, se a gente cortar a água a pessoa deixa de morrer. Não é verdade, mais uma vez, né? E o John Neville Keynes sugere que essa falácia acontece muito em economia, justamente porque em economia as leis que funcionam, os preceitos que a gente usa, são muito mais complexos do que aqueles das ciências naturais, né? De fato, há toda uma discussão na própria metodologia dos ingleses de qual seria esse estatuto, né? Para o sênior, esses estatutos de fato seriam universais, né? Como a gente acabou de mencionar aqui alguns minutos atrás. Agora, metodologistas como o John Cairns, né, como vai estar citado no texto, e o Walter Bagehot, vão ser habituais e ligados a instituições, não vão ser universais, portanto, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Quer dizer, os mesmos preceitos que a gente supostamente coloca como universais na economia política podem e frequentemente não o são, né? Eles são, na verdade, apenas hipóteses de trabalho, né? E é isso que o John Neville Keynes vai colocar, né? O que a gente descobre na economia política não é nada de concreto, são, na verdade, linhas de tendência, algo que o John Stuart Mill, né, o outro economista liberal famoso aí do século XIX, está colocando. São apenas linhas de tendência do que poderia acontecer caso aquela hipótese fosse verdadeira, que a gente sabe que na maioria dos casos não é, mas nos indicam coisas que poderiam acontecer, né? Essa vai ser a postura aí que o John Neville Keynes está colocando, né? Então, tem essa falácia que eu acabei de falar para vocês, post hoc. Só para a gente dar um exemplo aqui com relação ao que a gente está vivendo aqui no caso da pandemia, a gente pode dizer, por exemplo, né, só para dar um exemplo, tá? Isso aqui não está dizendo que vai acontecer, mas está acontecendo agora de fato, né? Só para o nosso caso, né? Toda vez que há uma pandemia, portanto, estou tratando universal aí, a gente tem uma diminuição do número de mortos por acidente de trânsito, né? Isso pode envolver aí, na verdade, também uma causalidade falsa, né? Não é o fato de ter uma pandemia que faz diminuir o número de mortos no trânsito, mas é o fato de que as pessoas estão em quarentena, sem poder sair de casa, sem poder usar o carro, e por isso, né, os bares estão fechados, as pessoas não bebem nos restaurantes, etc., não se envolvem em riscos, e, portanto, cai o número de mortos no trânsito, né, da fatalidade. Então, mas uma coisa não tem uma ligação causal com a outra, né? A causalidade está no fato da pessoa não sair de noite, não dirigir cansada ou bêbada, etc., né? Então, essa é a segunda falácia, né? Uma terceira falácia é a falácia da exclusividade, né, que ele coloca aí na página 11 do livro, que é o fato que a gente já comentou aqui de alguma maneira com o Ricardo, é você usar apenas uma das várias leis da economia, só para a gente lembrar aqui, que a gente colocou aqui, 1, 2, 3, né? Você considera, por exemplo, só essa lei exclusivamente, né? E aí você faz as deduções. O caso do Ricardo, por exemplo, não levou em consideração o desenvolvimento tecnológico. Então, só a partir dos rendimentos decrescentes da terra e da lei da população, você chega a uma conclusão que não é verdade, certo? Então, o que o John Neville Keynes está sugerindo é como as leis, como a sociedade é complexa, envolve várias leis, né, o raciocínio falacioso consiste em pegar uma lei que de vez em quando é verdadeira mesmo, certo? Quer dizer, de fato, sempre que você tiver aumento de população em PG e aumento de produção de alimentos em PA, você vai ter um problema grave aí da população, né, o excesso de
população sobre a quantidade de alimentos disponíveis, né? Mas isso não é a única coisa que existe, né? Você pode aumentar a produtividade, você pode aumentar descobrir terras novas, descobrir novas tecnologias, você pode ter uma mudança climática, por exemplo, que é o que a gente pode, que provavelmente vai acontecer nos próximos anos, que altera a produtividade do solo das regiões como a Sibéria, por exemplo, né? Então são todas questões que têm que ser colocadas em pauta aí, né? Outro problema, né, que o John Neville Keynes coloca, e a gente vai já finalizando por aqui, é o problema dos interesses materiais, né? Muitas vezes a gente coloca ou faz deduções verdadeiras, mas que, no entanto, essas deduções sugerem que uma coisa é boa sem necessariamente ela o ser. Ou seja, vamos colocar um exemplo aqui, né? Sempre que, só para a gente colocar um exemplo, né? Estou colocando aqui da minha cabeça agora. Sempre que o governo cumpre suas metas fiscais, você terá necessariamente uma maior valorização das ações na Bolsa de Valores, né? O que está envolvido nisso aí? Isso aí pode ser, inclusive, verdadeiro, né? Mas o que está sendo colocado, o que está sendo sugerido nesse tipo de dedução é as leis, quer dizer, você cumprir as leis de responsabilidade fiscal geram um aumento nas ações, mas em que medida isso necessariamente é bom para o todo da população? O aumento no valor das ações é bom para os acionistas das empresas, né? Agora, qual a porcentagem da população que tem acesso a ações e que se beneficia disso, né? Então, você coloca, olha, tivemos uma coisa boa, temos que manter o equilíbrio fiscal, porque o equilíbrio fiscal sempre leva a uma valorização do país ou uma diminuição do risco do país, por exemplo, certo? Isso aí você tem interesses, se apresenta algo geral, mas sugere que há grupos específicos, que não explicitamente, se apropriam, ou se apropriar talvez não seja a palavra certa, mas se aproveitam, por exemplo, os acionistas, no nosso exemplo, daquele tipo de política, né? Então, interesses materiais são importantes quando a gente apresenta certas regularidades econômicas, como nas palavras do Neville Keynes, né? E por último, né, finalizando aqui, é uma falácia que a gente chama falácia da conclusão irrelevante. Essa é muito comum, né? Inclusive no caso da pandemia a gente apresenta algumas delas, né? Por exemplo, né? Vamos colocar uma lei geral, né? Toda pandemia envolve aumento de gasto de saúde, certo? A gente pode concluir daí que necessariamente temos que aumentar os impostos, né? Porque vai ter que gastar mais em saúde, temos que aumentar os impostos, né? Essa é uma conclusão falaciosa, né? A gente não pode deduzir que imediatamente os impostos vão ter que ser aumentados porque temos uma pandemia, né? Quer dizer, você tem que ver, antes de aumentar os impostos, verificar se a quantidade de gastos na saúde demanda esse aumento de impostos. Segundo, se você não pode tirar de outras rubricas para colocar na saúde, né? Por exemplo. Ou então a gente pode colocar outro exemplo, né? Toda pandemia envolve um aumento de gasto na saúde, logo vamos deduzir que precisamos tirar o dinheiro da Previdência, por exemplo, né? Porque estamos aumentando o gasto de saúde, temos que diminuir a Previdência. Mais uma argumentação falaciosa que envolve essa falácia da conclusão irrelevante, né? O nome latino é ignoratio elenchi, né? Então, o que está faltando aí na verdade, né? A gente coloca coisas que são de repente importantes, mas que não tem a ver com o argumento. Quer dizer, a única coisa que a gente deduz do fato de que toda pandemia gera aumento da saúde, certo? E que nós temos uma pandemia, é que os gastos da saúde vão aumentar. Ponto, né? Agora, dizer que a gente deve aumentar os impostos, ou que deve tirar de outra rubrica do orçamento público para aumentar para a saúde, é algo que não está implicado nessa nossa lei geral que diz que toda pandemia leva os gastos de saúde do governo, certo? Então, esse ponto é importante para a gente mostrar e evitar, e o John Neville Keynes está colocando, raciocínios falaciosos que acontecem em situações como essa, né? E são muito comuns, como a gente vê, né? Então, resumindo, né, o raciocínio post-hoc, o vício ricardiano, a falácia da exclusividade, considerar apenas uma lei ou um departamento, né? Essa que a gente falou, a conclusão irrelevante, falácia da conclusão irrelevante, ignoratio elenchi. E por fim, a última,
a falácia dos interesses materiais, né? Quer dizer, aí não é exatamente uma falácia, mas você não coloca em questão os interesses materiais que estão por trás de uma dedução, que pode até ser verdadeira. Né? Esses 5 exemplos dão para o John Neville Keynes a perspectiva de como é difícil, ou como a gente tem que ter cuidado ao aplicar esse método abstrato e dedutivo para chegar a leis gerais da economia. Né? Então, vamos parar por aqui, que já está com bastante tempo. A gente continua da próxima vez falando aí como é que, dos problemas que tem a escola histórica também, e como é que o John Neville Keynes, aí, também inspirado no que o Walras fez nas suas lições do seu livro de 1874, os compêndios, vai tentar fazer. Tá? Então a gente, na próxima vez, continua aí com o John Neville Keynes. Um abraço.